A influenza aviária provocou tensão na avicultura brasileira em 2023 e 2024. Não alcançou a avicultura comercial, mas ainda preocupa. Aqui comigo para falar sobre esse tema, Bruno Pessamilho, que é consultor em defesa agropecuária e palestrou recentemente na Combrasfran, justamente falando sobre o papel do setor privado nesses cuidados aí relacionados à prevenção e à contingência em relação a essas doenças. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Thaís. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês que estão assistindo para que a gente possa falar desse assunto tão importante, né? Influenza aviária e doenças de Newcastle, como é que a gente pode se prevenir dessas doenças e o que fazer caso elas venham ocorrer. Né? Eu queria começar falando um pouco sobre a questão da responsabilidade compartilhada, né? Você foi do Serviço Veterinário Oficial. Sim. E sabe que nesse segmento aí se fala bastante sobre contingência. E como é que está a visão sobre esse tema no setor privado? Na verdade, a defesa agropecuária, né, ela é uma estratégia de ação no Brasil compartilhada, né, com responsabilidade atribuídas ao Ministério da Agricultura, responsabilidades aos órgãos estaduais de saúde animal e responsabilidades à iniciativa privada. Então, quando a gente fala em defesa, em preparação, prevenção, plano de contingência, é importante a gente entender que cada um tem o seu papel. Cabe ao produtor que está ali no dia a dia em contato com as aves, entender qual é o seu papel na área de prevenção de doenças e também na área de reação, né, caso uma doença venha a ocorrer. Na verdade, para o Ministério da Agricultura e para os órgãos estaduais de saúde animal, o tema planos de contingência, esse tema de emergência, ele já é trabalhado há muito tempo. Essas são doenças emergenciais cobradas no mundo inteiro para abertura e manutenção de mercados, né, e ter plano de contingência faz parte de uma rotina do Serviço Veterinário Oficial. Acontece que, como a gente não tinha tido, né, focos, né, de influenza aviária no Brasil antes do ano passado, e em Newcastle os últimos focos foram em 2006, a iniciativa privada não tinha, na rotina de preocupação, acredito, não dava tanta ênfase nas questões dos planos de emergência. Focaram muito mais nos planos de biosseguridade, que tem como principal objetivo muito mais a prevenção, ou seja, eu vou prevenir a entrada e disseminação de doenças. Já um plano de contingência são as ações emergenciais, o que devem ser feitas em casos de emergência. Como agora, recentemente, tivemos casos, né, de influenza no Brasil, em aves silvestres e subsistência, e também tivemos um caso de Newcastle, a iniciativa privada começou a entender que é muito importante não só prevenir, mas estar pronta para reagir. Então, eu venho vendo uma preocupação cada vez maior, e esse tem sido basicamente o meu maior trabalho, né? Trabalhar com as empresas no sentido de desenvolvê-las para estarem cada vez mais prontas para enfrentar emergências. Então, fico feliz de ver que esse tema tão importante começou a ter mais atenção e que as empresas estão se preparando cada vez mais para trabalhar em situações de emergência. Bom, o que é essa reação? O que é um plano de emergência e contingência numa granja ou numa indústria? Um plano de contingência a gente tem que entender como as ações emergenciais para a gente resolver um problema, né? Um vírus de Newcastle influenza. Então, o plano de contingência ele tem 4 objetivos. O primeiro objetivo é conter a disseminação do agente, ou seja, evitar que uma influenza aviária, um vírus de Newcastle, uma vez que ele entre numa propriedade, que ele possa se instalar e se disseminar para outras propriedades. O segundo objetivo do plano de contingência é justamente erradicar o vírus, matar esse vírus. Né? E para isso a gente vai adotar estratégias como depopulação das aves, enterro das carcaças, limpeza e desinfecção da propriedade para eliminar o vírus. A terceira função de um plano de contingência é adotar medidas na área de emergência para diminuir o impacto econômico, porque a gente sabe que numa situação de foco, diversas ações restritivas são adotadas, né? Como interdição da movimentação de animais, justamente para diminuir a disseminação. Então, a gente também se preocupa em adotar medidas para que as empresas possam continuar operando de uma forma segura, com menos riscos e diminuindo seus impactos econômicos. E, claro, o último objetivo do plano de contingência é o restabelecimento da normalidade, ou seja, do estado sanitário livre dessas doenças. Então, o plano, na verdade, ele visa isso. As medidas que devem ser adotadas caso um vírus de influenza em Newcastle venham a entrar numa propriedade. Como é que a gente vai solucionar esse problema? E aí tem o quê, como Exato. e quem? Como um bom plano, ele tem que estar previsto ali não só o que fazer, como deve ser feito de uma forma detalhada, especificada, adequada à realidade de cada empresa, porque cada empresa vai ter ali métodos próprios, né? Ele tem que definir também as responsabilidades de cada um, quem vai agir de qual forma, ou seja, um plano tem que ser completo. A gente não pode ter um plano superficial
que não permita uma pronta execução, caso seja necessário. Então, um plano para que a gente possa agir rapidamente, e tempo é determinante na emergência, quanto mais rápidos, melhor seremos em termos de melhores resultados, né? Porque a gente diminui a disseminação do vírus, diminui os impactos econômicos. Então, um plano tem que permitir que ele possa ser rapidamente implantado e, claro, que as medidas previstas sejam de fato eficazes, né, efetivas para erradicar os vírus. Também não dá para ter medidas ali que não vão resolver o problema. Então, a gente tem que ter medidas tecnicamente corretas e tudo detalhado para que possa ser aplicado rapidamente. Dá um exemplo de medida assim, que geralmente não se presta muita atenção e ela é indispensável no momento de emergência. Quando a gente fala em plano de contingência, as etapas críticas, né, que muitas pessoas imaginam e realmente são, é a própria etapa de sacrifício dos animais e também a destruição dessas carcaças. A depender do tamanho da propriedade, a gente pode estar falando de propriedades com 100 mil, 200 mil, às vezes mais de 1 milhão de aves. Então, como sacrificar coletivamente um grupo tão alto? E para isso você precisa de equipamentos, maquinário, precisa de pessoas, né, saber operar, né, treinamentos em operações desses maquinários. A etapa seguinte, que é a destruição das carcaças. Então, assim, o que você vai fazer? O que a gente vai fazer com toneladas de carcaças? Vai enterrar? Vai cremar? Colocar fogo? Vai fazer uma desidratação? Ou seja, é importante que a empresa comece a definir, né, as suas estratégias. O Ministério, ele pautua quais são as possibilidades, então ele define, olha, essas são as técnicas, né, de sacrifício e destruição. E a empresa vai ver dessas técnicas quais ela consegue realizar de uma forma mais rápida, adequada ao seu orçamento, né, uma forma que ela consiga ter treinamentos, capacitação, ou seja, a empresa vai se preparar para agir numa situação de emergência, como essas medidas, por exemplo. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul e no país a avicultura muito organizada no sistema de integração, mas também existem avicultores independentes. Sim. Estando ou não no sistema de integração, o próprio produtor rural também, avicultor, precisa ter esse olhar. Ele, no caso do integrado, ele recebe essa orientação da indústria, ele pode ele mesmo tomar a iniciativa e ter alguns cuidados? Sim, é importante lembrar que o plano de contingência é um documento obrigatório para o registro da granja, e o registro da granja está instituído pela Instituição Normativa número 56, de 2007, então o plano de contingência já é um documento obrigatório. O que a gente sabe é que, em função dos focos de influenza, existem orientações, né, no Serviço Veterinário Oficial, inclusive por via ofício, para que esses planos sejam fiscalizados com um pouco mais de rigor, ou seja, que os planos de fato estejam mais completos. Quando o produtor é um integrado, normalmente é a integradora, é a cooperativa que passa para o produtor esse plano e vai adequar aquele plano à sua realidade, né? 90% do plano é igual para todas as propriedades, mas tem aquela particularidade, uma tem 100 mil aves, a outra tem 200 mil aves. Isso muda os cálculos, por exemplo, né, do tamanho de uma vala, se a gente for enterrar 100 mil ou 200 mil aves. Então, tem essa particularidade. Quando o produtor é independente, isso já fica mais sobre sua responsabilidade e do seu médico veterinário que presta assistência técnica para ele desenvolver esse documento, porque, como eu disse, ele é obrigatório para o registro da granja. E no registro da granja, não importa se ela é integrada, de cooperativa ou se ela é um independente, ele vai ter que ter esse documento. E aí cabe a ele ir junto ao seu médico veterinário que presta o controle sanitário daquele estabelecimento para que possa desenvolver o plano para aquela propriedade. Bom, a gente falou até agora aí sobre plano de emergência e contingência, mas tem um passo anterior, que é a biosseguridade, que ela já está um pouco mais compreendida, mas ainda precisa avançar, né, Bruno? Sim, a biosseguridade é o passo inicial, né, o passo da prevenção, que deve ser sempre alvo de muita atenção, né, prevenir muito melhor do que remediar. Quando a gente fala em plano de contingência, a gente está falando de reação. Quando a gente fala em plano de biosseguridade, a gente fala mais em prevenção. E isso tem que ser sempre pauta da avicultura. Não há como a gente pensar em criar aves sem medidas preventivas para a entrada de doenças. Então, isso tem que ser sempre alvo de atenção. Eu acredito, sim, que é um processo de melhoria contínua, sempre melhorar. Tem algumas empresas que ainda pecam em algumas outras medidas que tem ainda brechas para melhorarem. E quando a gente fala em biosseguridade, vamos pensar de uma forma simples. Entender como o vírus pode entrar na propriedade e adotar medidas, né? Então, se o vírus pode entrar por água, ou veículos, ou pessoas, né, contaminados, a gente tem que adotar medidas para cada um desses fatores de risco. E, às vezes, uma empresa pode estar desatenta com um desses fatores de risco, por exemplo, a água, não está tratando a água.
é uma porta de entrada. Então a gente tem que estar sempre revendo nossos planos de contingência para ver se eles estão completos e fechando ali todas as possíveis formas de entrada dos agentes na propriedade. Agora, a gente está aqui no Rio Grande do Sul, que é uma rota aí de aves migratórias, tem rotas de aves migratórias, e que foi por onde chegou essa influenza aviária no ano passado, oriunda aí de aves silvestres. Com essa presença da influenza, é preciso prestar atenção também na presença na fauna local, ou ainda continuam as aves migratórias sendo o principal momento e período de preocupação? Sim, as aves migratórias ainda continuam sendo a sua principal forma de disseminação no país, mas é claro que as aves silvestres nativas também merecem serem vigiadas, nesse sentido de vigilância, né? Elas são alvo da vigilância, porque a gente sabe que essa fauna migratória, quando ela chega no país, ela entra em contato com a fauna local. Então, o vírus pode, sim, não somente estar infectando, por exemplo, aves migratórias, mas ele pode, naquela região onde aquelas aves estão convivendo com outras aves nativas, né? Essas aves nativas podem também se infectar. Então, a gente tem que estar atento a qualquer tipo de ave silvestre. Um foco maior na ave migratória, mas também não podemos baixar a guarda, né? Até mesmo porque a fauna nativa pode ter, por exemplo, outras doenças, como vírus de Newcastle, não exatamente somente influenza, né? E elas também transmitem outras doenças. Então, a propriedade tem que estar blindada, seja para qualquer tipo de ave que não seja as aves domésticas que estão sendo criadas ali. Tá certo. Bruno, muito obrigada pela tua participação. Quer deixar uma mensagem final ao produtor? Afinal, são muitas notícias aí circulando. Sim. E sempre com muitos deveres ao produtor, né? Qual mensagem que você deixa? Eu gosto sempre de deixar aquela mensagem de um alerta contínuo, né? Nós que trabalhamos com produção animal devemos sempre estar em estado de alerta, né? Melhorando nossos protocolos, tendo atenção, verificando, né, não só os procedimentos de biosseguridade, mas também agora focando muito, né, no desenvolvimento desses planos de contingência, ou seja, estar preparado também para reagir, mas não vamos trazer com isso um estado de muita alarde, né? A gente pode trabalhar, devemos trabalhar com calma, com sabedoria, né, sim com pressa, mas que a gente pode ir trabalhando para que a gente esteja cada vez mais preparado diante dessas emergências. Tá certo, Bruno. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.